E hoje nós vamos começar o capítulo 2, a separação e a expiação. Seção 1, as origens da separação. Parágrafo 1. Estender-se é um aspecto fundamental de Deus, que Ele deu a seu Filho. Na criação, Deus estendeu-se às suas criações e as imbuiu da mesma vontade amorosa de criar. Tu não só foste plenamente criado, como foste criado perfeito. Não há nenhum vazio em ti. Devido à tua semelhança com teu Criador, és criativo. Nenhuma criança de Deus pode perder essa capacidade, porque é inerente ao que ela é, mas pode usá-la de maneira imprópria através da projeção. O uso impróprio da extensão ou projeção ocorre quando acreditas que existe em ti algum vazio ou alguma falta e que podes preenchê-lo com as tuas próprias ideias, em vez da verdade. Esse processo envolve os seguintes passos. Primeiro, acreditas que o que Deus criou pode ser mudado pela tua própria mente. Segundo, acreditas que o que é perfeito pode ser tornado imperfeito ou falho. Terceiro, acreditas que podes distorcer as criações de Deus, inclusive a ti mesmo. Quarto, acreditas que podes criar a ti mesmo e que a direção da tua própria criação depende de ti. Então, aqui só para a gente recapitular, né? Estender-se é um aspecto fundamental de Deus que Ele deu a seu Filho. Então, essa força criativa, né? Essa criatividade com C maiúsculo, ela é inerente ao nosso ser. Ela é um atributo do ser que nós somos. Mas nós estamos equivocados, né? No entanto, essa força, ela não é cancelada, ela não é perdida. Ela só está sendo utilizada de forma inadequada, imprópria. Então, ao invés de nós estendermos a criação, compartilharmos o amor, nós projetamos, né? Mas digamos que a base é a mesma, né? Estender vem dessa lembrança, dessa unidade, né? Dessa conexão com o espírito. Então, quando eu estou lembrada, eu estendo a criação, eu estendo o amor, né? Eu compartilho, né? Eu crio isso, né? Eu compartilho quando eu estou lembrado. Quando eu resolvo, quando eu escolho o sistema de pensamento do ego, eu utilizo essa mesma força de forma equivocada e aí eu projeto, né, para fora de mim toda a culpa, todo o medo. E, e essa projeção, que é o que ele trouxe aqui na sentença 7, ela ocorre quando acreditas que existe em ti algum vazio ou alguma falta, ou seja, eu estou realmente ali identificado com o sistema de pensamento do ego.
Então, estou acreditando que o que Deus criou pode ser mudado pela minha própria mente, né? Então, eu sou um ser à parte, então eu mudo o mundo, eu mudo tudo, inclusive a minha realidade. Acreditas que o que é perfeito pode ser tornado imperfeito ou falho? É a forma como a gente se vê, né? A nossa percepção sobre nós mesmos é: somos pequenos, somos inferiores, somos subordinados, né? Então, falhos. Então, tem uma distorção nessa percepção. Acreditas que podes distorcer as criações de Deus, inclusive a ti mesmo. Então, toda vez que eu olho para um irmão que é filho, como eu sou, né, e percebo nele erro, pecado, falta, eu estou distorcendo as criações de Deus. Porque as criações de Deus, elas são perfeitas e completas e íntegras. Então, olha que profundo isso. Meu Deus, acho que a ficha caiu agora aqui. Toda vez que eu vejo pecado no meu irmão, que eu percebo, né, pecado no meu irmão, erro, eu estou tentando distorcer as criações de Deus, porque eu estou tentando afirmar que o meu irmão não é filho de Deus, unido, né, nessa unidade comigo. Então, o efeito dessa tentativa na nossa mente, inevitavelmente vai trazer muito medo, culpa e reforçar e confirmar a ideia de pecado, porque simplesmente é o sistema de pensamento do ego e é só isso que o ego faz. Confirmar o pecado, medo, culpa, pecado, medo. Quarto, acreditas que podes criar a ti mesmo. Então a gente acha sim que a gente criou a gente mesmo, né? Que a gente tem uma vida pessoal e particular, que a gente cuida dessa vida, que a gente criou essa vida, que a gente controla essa vida, a gente cuida dessa vida, a gente protege essa vida. E a gente acredita sim que a direção dessa criação depende de nós. Então a gente vive, né, em função disso, de determinar para onde vamos, o que vamos agora, o que que nós vamos fazer, né? O que que nós vamos inventar, né? Para que lado que eu vou para melhorar essa vida que eu acredito que eu fiz e que eu criei, que sou eu mesmo, sou eu mesmo, né? Eu me sustento, eu faço, eu aconteço, eu sou a parte de Deus. E isso só é possível, ou melhor, isso não é nem possível, mas esse é o fundamento do sistema de pensamento do ego, né? Essa ideia do pecado, né? Essa crença na separação, que introjeta essa culpa inconsciente, e dessa culpa inconsciente, que está muito, muito inconsciente, a gente experimenta aqui já contrastando, né? Já gritando na nossa frente para a gente ver, olhar e falar: nossa, preciso entregar, porque está muito forte. Não dou conta de segurar, mas tem uma culpa muito profunda. Então, a gente acredita que pecou, que a gente se separou de Deus e que Deus está muito bravo, né? E aí a gente se sente culpado e vive, todos nós estamos com essa culpa no inconsciente. Como eu me sinto culpado e eu acredito que Deus vai vir atrás de mim, o que que eu faço? Eu me defendo. E o ego se defende atacando. Por isso, se eu me defendo, sou atacado, né? Então, o ego ele só se defende atacando. Por isso que a gente vive em estado de defesa. Vive em estado de defesa. Eu tenho
um breve exemplo, assim, bobo, gente, parece bobo, assim, mas bobo. Parece muito que não tem nenhum significado. Bom, eu estou aqui, né, passando um tempo aqui em Catanduva e um belo dia a gente estava preparando almoço, eu acho, ou foi café? Acho que foi almoço. E tinha uma tortinha de frango na air fryer. E aí, eu acho que é bem didático isso. E aí o Luke tá aqui e falou, olha, dá uma olhadinha nessa torta, vê se ela tá quente por dentro, porque ela estava congelada, né? E aí eu fui dar uma olhada, ainda estava meio fria, e aí eu coloquei mais 5 minutos para ela finalizar. Passou, né? Esse é o primeiro frame da história do filme. Eis que essa semana, eu acho que foi essa semana, eis que foi colocada um novo pedaço uma nova torta aí na airfryer, e aí eu cheguei na cozinha, e aí o Lu me encontrou e ele perguntou, você colocou quanto tempo na torta? No, na airfryer para torta? Em fração de segundos, que foi uma pergunta simples. Eu vi a minha mente, foi assim, foi em fração de segundos. Eu fui para o passado, interpretei, voltei e falei, não fui eu que coloquei. Eu já achei que tinha dado alguma coisa errada e que eu ia ser culpada. Assim, ó, no automático. Eu falei, não fui eu que coloquei. Aí, imediatamente eu vi a minha defesa e aí eu brinquei, mãos ao alto. Vou ser revistada agora. Tem um assalto aqui. Aí eu zoei, falei, nossa, tô em estado de defesa aqui, tô com muito medo. E entrego, entrego aqui que não sei o que significa, né? E eu tenho experimentado isso muito frequentemente com coisas que parecem bobas. Essa foi a primeira coisa. Olha essa culpa inconsciente, né? Que às vezes aparece quando você, sei lá, derruba o celular de alguém no chão e quebra e você se sente culpada e parece muito que é porque o celular é caro e aí a culpa é justificada, né? E quando a gente vai olhando para essas pequenas coisas do nosso dia a dia, vai ficando muito gritante que a culpa ela é injustificável, porque não faz sentido, não vai fazendo sentido. Aí a segunda experiência aqui que eu vou contar, só para a gente olhar para isso aqui, esse pecado, culpa, medo, pecado, culpa, medo. Outro, há uns 2 ou 3 dias atrás, não sei, eu ia sair para comer com a Paty. E aí eu fui me trocar, e aí ela começou a me chamar, Pri, Pri, tem uma pomba na cozinha. Começou a gritar, tem uma pomba na cozinha, entrou uma pomba aqui nessa cozinha. Eu falei, eu aqui de cima pensei, uma pomba? Qual a chance de uma pomba entrar naquela cozinha? Por onde que a pomba entrou? Até hoje não sabemos, tá? Aí eu desci e a pombinha, né, assim, uma pomba média, né, de tamanho médio, andando tal. Aí ela falou, a gente vai ter que tirar ela daqui, porque não dá para ela ficar aqui. Tava cheio de pena já assim no chão, sabe? Aí pegamos uma escada para colocar, para subir no armário, e aí a Paty, ah, tava sala de aula prontinha assim para mim. Aí a Paty falou: olha, agora você vai ter que subir para pegar a pombinha, porque meu joelho não tá muito legal e essa escada. Falei, é sério? Então tá, Jesus, vamos lá. Como, como que eu vou pegar? Eu pensei, como que eu vou pegar essa pombinha? Porque ela tava muito assustada.
A pombinha estava com muito medo. A pombinha, entre aspas, né? E a gente ali olhando para ela, como que a gente faz para deixar ela mais calma? Ela estava muito agitada. E aí a gente apagou as luzes, todas as luzes, de tudo, ficou um breu. Como é que eu pego a pomba no breu? Eu fiquei, como que eu vou pegar a pomba no breu? Vai eu subindo a escada com uma toalha para pegar a pomba. Quando eu cheguei pertinho dela, eu senti muito medo. Aquilo ali, aquela cena ali na minha frente, naquele breu e ela com pavor, né, se debatendo ali, querendo sair. E aí eu senti muito medo. Aí eu parei no meio da escada. Falei, Paty, sustenta aí, porque tem muito medo na mente. Aí a Paty pegou a lanterna do celular. Eu falei, eu não tô enxergando nada. Eu preciso de luz aqui. Não vou conseguir retirar ela daqui. Eu não tô enxergando ela, eu só tô vendo o olhinho assim. Ela tá muito assustada. Aí a Paty ligou a lanterna do celular, aquela lanterna do celular, né? Super forte. E aí ela começou a voar e ela mesma saiu da cozinha, sem a gente nem fazer nada. E aí eu fiquei com essa experiência comigo, sabe, durante a noite, assim, desse medo que a gente tem, sabe? Porque o que que o ego fala? Nossa, uma pombinha? Nossa, você tá muito atrasada, né? Você tá com medo de uma pombinha? Tantas situações piores, né? Uma pombinha, nossa, você tem muito chão, hein? Ixi, o Espírito Santo vai ter trabalho com você. O Espírito Santo deve estar, ó, ralando para te lembrar que você é o filho de Deus. Você está com medo de uma pomba. Olha essa pomba, inocente, bela, fofa, e você com medo dela. Porque para o ego existem hierarquias de ilusões, né? Para ele o medo ele é justificável em algumas situações, em outras não. Mas é sempre o mesmo conteúdo. Ele sempre separa. É um sistema de separação, é a separação, é a ideia de separação. Então, ele está sempre separando. Pombinha, não, você não tem medo de pomba. Ou medo de pombinha? Ah, é o medo da pomba? Não é, não é. É medo. A gente não precisa ir depois disso. Tem um medo aqui na mente, né? E é importante a gente lembrar disso, porque senão entra culpa e o ego entra, nossa, ele faz a festa, assim. Você começa a se julgar, você é o pior estudante de um curso de milagres, você não é útil para o plano de Deus, porque ele classifica milagres, ele classifica ilusões, ele classifica os irmãos, ele classifica tudo. E que Jesus está o tempo todo nos dizendo é que a gente só tem um problema e uma solução. Problema que já foi resolvido, que nunca nem aconteceu. Só que se a gente realmente acredita que é o medo da pomba, de um pássaro, eu vou acreditar na hierarquia de ilusões e eu não vou aplicar esses ensinamentos para tudo, porque eu vou ficar classificando, né? E me julgando. Então, é, foi muito didático, assim, sabe?
Está sendo muito didático experimentar isso com coisas que parecem pequenas, né? E vem de uma oração mesmo, né? Eu venho pedindo por isso. Nossa, me mostra que não tem hierarquia de ilusões, me mostra que não tem ordem de dificuldades em milagres. Me mostra isso. Como que é isso que o conteúdo é o mesmo? Que as formas são diferentes, mas é o mesmo conteúdo. Me mostra que é o mesmo conteúdo. Me mostra que só tem medo, que é só medo, que eu só escolho entre medo e amor. Me mostra realmente que não tem diferenças, porque eu quero a paz na minha mente, eu quero a constância. Eu não quero mais acreditar que existem coisas mais poderosas ou menos maiores ou inferiores ou menores, né? E eu sinto que essas experiências elas estão me mostrando isso, assim, sabe? Existe, tem um medo, assim, e a gente está projetando isso, usando aqui de forma imprópria essa força criativa que Deus compartilhou com o seu filho, né? Então, é, é muito perfeito, assim, olhar para tudo isso e olhar para toda a vergonha que vem, né? Porque a gente desfaz um autoconceito, gente, e a gente faz outro imediatamente. Então, eu fiz um autoconceito, sei lá, a gente desfaz autoconceitos de enfermeira, de advogada, de mãe, de filha, a gente vai fazendo outros, de estudante de um curso em milagres. E todos esses autoconceitos, eles têm uma imagem que eu preciso defender, sabe? E aí o ego traz muito isso para essa vergonha, né? Nossa, como você não tá, você tá muito atrasado, né? Você ainda tá perdoando essa história e de novo esse irmão, de novo. Você não entregou isso para Jesus ontem, você tá entregando agora de novo. Nossa, que demora. Então, é, nunca é a mesma coisa, né? Sempre a sala de aula sempre traz milagres assim. Então vamos, tem essa oração aqui, sabe? Eu quero realmente ver que tudo é o mesmo, assim, que não tem diferença. Eu não quero, é uma oração, assim, porque a forma ela nos atrai muito. Ela é muito atraente. O aspecto da forma, o tipo da forma, como a forma chega, ela nos atrai, né? E o corpo foi feito para isso, né? Tudo aqui foi feito para isso, para nos distrair mesmo de só para a gente acreditar que é só um pássaro, boba. Boba, é só um pássaro. Ai, Célia, foi só uma ligação, Célia, da sua encarregada. Não precisa disso, para que que você vai olhar? Ai, Débora, só toma um anador que melhora. Não, é porque você fez muito exercício, então se contenta, ó. Se contenta com essa dor. Aceita ela como verdade, tá? Porque é bobeira. Será? É, será? Vamos lá. Parágrafo 2. Essas distorções interligadas representam um retrato do que de fato ocorreu na separação, ou seja, o desvio para o medo. Nada disso existia antes da separação, nem de fato existe agora. Tudo o que Deus criou é como ele. A extensão, como foi empreendida por Deus, é similar à radiância interior que as crianças do Pai herdam dele. Sua fonte real é interna. Isso é tão verdadeiro em relação ao Filho quanto em relação ao Pai. Nesse sentido, a criação inclui tanto a criação do Filho por Deus, quanto as criações do Filho, quando a sua mente está curada.
Isso requer que Deus tenha adotado o Filho com livre arbítrio, porque toda a criação amorosa, porque toda a criação amorosa é dada livremente em uma linha contínua, no qual todos os aspectos são da mesma ordem. Sinto de repetir aqui, para sentença 4. A extensão, como foi empreendida por Deus, é similar à radiância interior que as crianças do Pai herdam dele. Sua fonte real é interna. Isso é tão verdadeiro em relação ao Filho quanto em relação ao Pai. Nesse sentido, a criação inclui tanto a criação do Filho por Deus, quanto as criações do Filho, quando a sua mente está curada. Isso requer que Deus tenha adotado o Filho com livre arbítrio, porque toda a criação amorosa é dada livremente em uma linha contínua na qual todos os aspectos são da mesma ordem. Não há nada que não foi dado livremente por Deus às suas criações. É simples assim, tudo já foi dado. O nosso livre-arbítrio está na escolha de aceitar isso, que é o que o Curso em Milagres fala o tempo todo, e agora nessa parte 2 do livro de exercícios está sendo assim muito forte, que é o propósito. Já foi dado livremente, mas eu escolho. E eu acho perfeito essa sentença 5. Isso está muito vivo aqui essa semana. Sua fonte real é interna. Mais uma vez, ele dizendo, não está fora. Não está fora de você. E tudo aquilo que você acreditar que é a sua fonte e que qualquer coisa que esteja fora de você, uma pessoa, um lugar, dinheiro, trabalho, que são os mais comuns assim, né? Dinheiro e trabalho, por exemplo. Se a gente acredita que isso é a nossa fonte de vida, com certeza a gente vai ter medo de perder. Se eu acredito que a Débora é a minha fonte, né? Se eu acredito que eu preciso da Débora, que eu preciso da amizade da Débora, que isso me faz feliz, que isso me torna especial, que isso faz de mim alguém especial e importante. Se em algum aspecto eu considero algum relacionamento como a fonte, eu preciso dessa pessoa para existir ou para sobreviver, entre aspas, né? Eu vou ter medo de perder, porque esse é o sistema de pensamento do ego. Eu vou ter medo de perder, eu vou ter medo da falta, porque inconscientemente existe a memória de Deus, né? A memória de Deus está dentro de nós, então essa completude ela está em nós. Então, em algum lugar a gente sabe, apesar de estarmos muito esquecidos, a gente sabe que nós somos tudo. Então, não importa o tipo de pensamento. Se eu escolho olhar para ele com o ego, eu vou experimentar medo. Medo de perder, medo de faltar, medo, medo.
porque eu estou colocando, eu estou confirmando, tentando confirmar que a fonte está fora de mim, que a minha fonte está fora de mim. E aqui nesse parágrafo 2 ele está lembrando desse compartilhar, né, do pai com o filho, né, iguais, né, na força criativa, porém pai e filho, né? A gente ainda não criamos nós mesmos e isso nunca será possível. Então, parágrafo 3. O jardim do Éden, ou a condição anterior à separação, era um estado da mente no qual nada era necessário. Então, o jardim do Éden é só uma alegoria, né? Um desenho, né? Para ficar didático, mas é um estado da mente, né? Onde nada era necessário porque não havia pensamento de separação, não havia dúvida, não havia nada além do amor. Ainda não há nada além do amor, mas a gente já está acreditando que há o medo e a culpa e o pecado. Então, quando Adão deu ouvidos às mentiras da serpente, tudo o que ouviu não era verdade. Não tens que continuar a acreditar no que não é verdadeiro, a não ser que escolhas fazer. Tudo aquilo pode literalmente desaparecer num abrir e fechar de olhos, porque é apenas uma percepção equivocada. O que é visto em sonhos parece ser muito real. No entanto, a Bíblia diz que um sono pesado caiu sobre Adão, e não há, em parte alguma, referência ao seu despertar. O mundo ainda não experimentou nenhum despertar ou renascer em escala absoluta. Tal renascimento é impossível enquanto continuares a projetar ou criar equivocadamente. Contudo, a capacidade de estender, assim como Deus estendeu a ti o seu Espírito, permanece ainda dentro de ti. Na realidade, essa é a tua única escolha, porque o teu livre-arbítrio te foi dado para a tua alegria em criar o que é perfeito. Então, mais uma vez, ele está nos dizendo: olha, essa história que você acredita pode ser descartada agora, se você escolher. Porque o sistema de pensamento do ego, ele tem essa característica. Ele sempre traz que o feito não pode ser desfeito. Quando você faz algo que você acredita que é muito errado, e aí vem a culpa, que a culpa sobrecai, né? Você sente culpa. No fundo, tem aquela sensação de que, caramba, errei tanto aqui que não vai dar para voltar atrás, não vai dar para desfazer isso. Vou morrer nessa culpa, né? E o que ele está trazendo aqui é, olha, essa história que você acredita aí, que você ouviu, né, a serpente, desse desenho todo, você pode simplesmente desistir disso e isso vai desaparecer, porque isso não é real. E aqui ele lembra do nosso livre-arbítrio, né? A segunda vez que ele fala, é só esse que a gente tem. Com quem? O que que eu vou escolher aqui? O ego ou o Espírito Santo? O despertar ou a
crucificação, o renascimento ou a crucificação, a cada instante. Essa é a nossa única escolha. E por isso que ele fala, né, que te foi dado para a tua alegria, né? É a única coisa que a gente pode escolher mesmo aqui. O roteiro está escrito. Então, a minha única escolha é com quem que eu vou assistir a tudo isso. Que eu reconheça o problema para que ele possa ser resolvido. Então, a gente vê só o passado. A gente está assistindo só o passado a partir de um ponto do que já terminou mesmo. A gente está assistindo em retrospectiva. E aí a gente escolhe com quem que a gente vai assistir. Mas parece que não. Parece que é tudo novo, que você decide coisas, que você cria tudo. É o que ele disse no primeiro parágrafo. Que você cria tudo, que você decide coisas novas, que você tem desafios que você nunca viu. Obviamente que você tem novas saídas, novas soluções para esses problemas. E por isso que às vezes é útil a gente tentar resolver o nosso desconforto interno, tentando resolver algo externo, porque a gente não vai conseguir. E às vezes é útil a gente tentar, só para que a gente realmente reconheça que não está ali. Não é nem que está certo, nem que está errado, é só não estar ali. E aí eu começo a me voltar, né? Começo a questionar isso. Será que é sempre assim? Né? Não tem um outro jeito de viver? Então, nesse parágrafo 3, Jesus está nos lembrando mesmo, olha, tudo isso pode ser desfeito. E já foi desfeito, mas você pode lembrar disso agora. Né? Outro dia nós estávamos aqui, né, na imersão, para a imersão, que vai ter no sábado. E aí a gente estava lendo alguns materiais, e enfim, veio essa. Assistimos a um filme também, e aí veio essa sensação que o que parece nos afastar do despertar não é o tempo. O tempo ele não tem poder de nos afastar ou de prolongar esse despertar, né? Que a gente acha que vai ser, nossa, parece que tem um tempo, né? Que eu preciso, nossa, tenho muita coisa ainda para olhar. São muitas histórias, então parece que o que nos afasta do instante em que nós nos lembramos que nós já estamos em casa é o tempo. Parece que é o tempo que nos afasta. Mas, na verdade, o que nos afasta, e aí nos afasta entre aspas, porque na realidade isso é impossível que algo nos afaste de Deus, mas essa é a palavra que eu consigo usar agora. O que nos afasta do instante em que nós lembramos, já lembramos que nós estamos em casa, é a nossa decisão. Eu não me lembro agora, porque eu decidi que não é agora. Porque, inclusive, esse instante eu que decido. E já foi decidido pela mente. O instante. Então, o que me afasta não é o tempo, eu decidi. Não, vou ficar mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Modo soneca, sabe, do celular, quando você coloca um alarme, você coloca seu alarme para as 9 horas e aí fica o modo soneca. 10 em 10. Esse mundo é um eterno modo soneca. Você sabe que você vai acordar, que você já acordou. Você tá lá na cama, você sabe que você vai acordar 9 horas. E você tá mais 10, só mais 10. Num misto de prazer de ficar na cama, mas na verdade tem um sacrifício. Porque você sabe que você vai acordar. E aí você não descansa, porque você fica ali. Falta 3 ou falta 2? Será que falta 5? Você não descansa.
Parece prazer, mas é sacrifício. Dor e prazer ali ao mesmo tempo, de continuar dormindo, sabendo que já acordou e que vai ter que acordar, que precisa fazer o que tem que ser feito. É assim. Isso aqui, para mim, essa é o nosso estado atual, modo soneca. Jesus está ali tocando a canção, a canção esquecida está tocando, o alarme está tocando e a gente está no modo soneca. Ah, não, só mais essa aqui. Não, eu vou tentar resolver agora só mais um pouquinho. Não, agora eu vou tentar isso, agora eu vou tentar aquilo. E aí a gente vai protelando. O despertar? Não, porque o final feliz de todas as coisas é certo. A alegria, a gente protela. A felicidade. E a gente pode experimentar ela agora. Parágrafo 4. Todo medo, em última instância, é passível de ser reduzido à básica percepção equivocada de que tens a capacidade de usurpar o poder de Deus. Obviamente, não podes, nem tens sido capaz de fazer isso. Aqui está a base real para escapares do medo. O escape é efetuado pela tua aceitação da expiação, que faz com que sejas capaz de reconhecer que os teus erros realmente nunca ocorreram. Só depois que um profundo sono caiu sobre Adão, pôde ele vivenciar pesadelos. Se uma luz subitamente se acende enquanto alguém está sonhando um sonho amedrontador, ele pode inicialmente interpretar a própria luz como parte do seu sonho e ter medo. Todavia, quando acorda, a luz é percebida corretamente como a liberação do sonho, ao qual já não mais se confere realidade. Essa liberação não depende de ilusões. O conhecimento que ilumina não só te põe em liberdade, mas te mostra também claramente que tu és livre. Quaisquer que sejam as mentiras em que possas acreditar, não concernem ao milagre, que pode curar qualquer uma com a mesma facilidade. Ele não faz distinções entre percepções equivocadas. A única coisa que concerne a ele é distinguir a verdade de um lado e do outro o erro. Alguns milagres podem aparentar maior magnitude do que outros, mas lembra-te do primeiro princípio desse curso. Não há nenhuma ordem de dificuldades em milagres. Na realidade, tu és perfeitamente intocável por todas as expressões de falta de amor. Essas podem vir de ti e de outros, de ti para os outros e dos outros para ti. A paz é um atributo em ti. Não podes achá-la do lado de fora. A enfermidade é alguma forma de busca externa. A saúde é paz interior. Ela te permite permanecer imperturbado pela falta de amor externo e ser capaz, através da tua aceitação dos milagres, de corrigir as condições resultantes da falta de amor nos outros. Invulnerabilidade.
Eu sinto que essa é a nossa oração. Em tudo que a gente parece buscar aqui, o que a gente realmente quer experimentar é que nada tem poder sobre nós, sobre a mente do Filho de Deus, sobre o Filho de Deus. Isso aqui que ele fala, né? A paz é um atributo em ti. Não podes achá-la do lado de fora. A enfermidade é alguma forma de busca externa. Lembrando que só a mente necessita de cura. A saúde é paz interior. Aqui Jesus está revolucionando tudo, né? Aqui é para levantar mesmo questionamentos, tudo que a gente pensa sobre doença, saúde, paz, né? Você quer ter saúde? Você quer saúde? Saúde é paz interior. Será que a gente quer mesmo a paz interior? Ou será que a gente quer durar, fazer durar o que não tem vida eterna, que não tem, o que não foi feito para durar? A gente quer viver, isso foi trazido em algum lugar que agora eu não lembro. A gente quer viver ou a gente quer fazer durar mais um tempo? Obviamente que isso não significa que a gente vai atacar o corpo, né, gente? Mas é só o convite para a gente realmente lembrar o que a gente realmente quer experimentar. Essa paz que não depende de nada fora, que essa certeza é um estado de certeza de que não importa o que pareça acontecer, eu não estou só e eu sou sustentado na mente por esse amor que a tudo abrange, a tudo e a todos. Então, essa é a minha oração, pelo menos, sabe? Quero experimentar isso, quero aceitar mesmo a expiação para aceitar, sabe? Porque a gente vive em estado de. A gente tem medo do sonho, a gente tem medo do mundo, né? E quando a gente tem medo do sonho, a gente se coloca como vítima do sonho, a gente não se coloca como sonhador do sonho. E nós somos os sonhadores desse sonho. Então vamos sonhar com o perdão agora, com Cristo, com Jesus. É isso, amores. Seguimos juntos. Para quem está no YouTube, até a próxima semana. Muita gratidão por estarmos juntos aqui, recebendo esse presente. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.